algo que nós precisamos sempre lembrar. Chama-se memorial. Memória ou zikron, memorial, é uma lembrança, uma recordação, um evento que deve ser lembrado. É um registro escrito, um evento marcante. E essa palavra zikron, ela ocorre 24 vezes. É um derivado de um verbo que significa lembrar. A primeira ocorrência de zikron nas Escrituras está relacionada à Páscoa. O dia da cerimônia e o dia que eles comeram aquela refeição com ervas amargas constituem um memorial dos atos poderosos de Deus, de como Deus livrou aquele povo poderosamente e tirou do Egito. Em Josué 4:7 e Malaquias 3:16, Deus diz a Bíblia que Deus tem um livro memorial. E nesse livro estão listados os nomes daqueles que com frequência se lembram de Deus e que algum dia serão como as pedras preciosas sobre o coração de Arão, diz a palavra de Deus. Jesus disse em 1 Coríntios 11:24 assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós hoje vamos falar sobre memorial e memória. O próprio Senhor Jesus disse que nós temos que guardar algumas lembranças na nossa mente. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Lá em Êxodo 39:7 diz assim: e as pôs sobre as ombreiras por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Nessa passagem, Deus está dando uma ordem para Moisés, dizendo que ele tinha que guardar algumas coisas, principalmente o maná, que ele mandava todos os dias, as tábuas, e tinha que colocar tudo isso dentro da arca, para que aquilo fosse um memorial. Até hoje, existe uma busca incessante por essa arca. Uns dizem que ela está embaixo daquela mesquita com cúpula amarela. Outros dizem que ela está na Etiópia. Outros que ela está na Inglaterra. Mas existe uma grande procura por ela, porque Deus disse que nela ficariam guardadas as coisas que os israelitas tinham que lembrar. Aquela arca estava no Santo dos Santos. E a pergunta que nós fazemos hoje: onde é que está o seu memorial? O que é que está sempre vindo à tua lembrança? O teu memorial é com Deus? Ele está vivo na sua memória? Ou será que tem alguma coisa que vem muito mais à sua memória do que a palavra de Deus? O que é um memorial? Memorial é uma lembrança. Por exemplo, em Jerusalém existe um lugar que eles chamam de cenáculo. Lá Jesus reuniu os seus discípulos, celebrou a ceia e disse: fazei sempre isso em memória de mim, até o dia que eu venha e celebre com vocês. Mas para que serve um memorial? Para que serve ficar lembrando das coisas? Memória não é nada daquilo que vai te levar adiante. O que nos leva adiante é a fé. Nós não podemos ter memória, por exemplo, como os homens que gostam de carro, de um carro que vai sair em 2016. Quando você visualiza algo que Deus ainda vai te dar, ou ainda vai cumprir na sua vida, você tem fé e não memória. Não é memória que leva o crente adiante, que faz o crente crescer, e sim a fé. Você tem memória daquilo que já aconteceu. Um memorial é algo que aconteceu no passado, do qual nós lembramos sempre, ou às vezes nem sempre. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós. Mas nós só lembramos as coisas ruins das nossas vidas. Nós só lembramos os percalços das nossas vidas. Há pessoas que têm as vidas estragadas por causa da memória do passado. Há 4 tipos de memórias: a ruim, a boa, a passageira e a eterna. Uma maquete, uma pedra fundamental, não é um memorial. Memorial é algo que traz a lembrança, algo que aconteceu no passado. Por exemplo, aqui em Brasília, todos sabem que existe o Memorial JK. É um prédio construído para que as pessoas lembrem do fundador de Brasília, Juscelino Kubitschek. Lá dentro estão guardados os objetos
que marcaram a história de Juscelino Kubitschek e também estão os seus restos mortais. Aqui também há o Memorial Tancredo Neves. Lá dentro estão os documentos que pertenceram àquele homem que atuou na política nacional, para que as pessoas sempre se lembrem daquele presidente que morreu sem ter tomado posse. Aonde deve estar o meu e o seu memorial? Deve estar em um lugar em que todos possam ver. É por isso que Jesus disse que uma lâmpada não é acesa para colocar embaixo da mesa, e sim em cima do velador, para que ilumine tudo. Assim deve ser o meu e o seu memorial. Deve estar sempre diante de nós para que nos lembremos. No Velho Testamento, Deus disse que eles tinham que ler as palavras da lei todos os dias para que não esquecessem dela. Em Cuba, há um memorial também no centro da cidade de Havana. Ele lembra que aquele governante que tomou aquele lugar naquela época. Na cidade de Berlim, lá no centro, há uma torre de igreja antiga, que está metade restaurada e metade ainda destruída propositalmente. É um memorial para lembrar as gerações que um dia a cidade de Berlim foi parcialmente destruída porque um megalomaníaco queria conquistar o mundo pela força. Hitler. A pergunta hoje que nós podemos fazer é a seguinte: onde está o seu e o meu memorial? O que fazer com o memorial? O primeiro tipo de memorial é aquele memorial ruim. São aquelas coisas ruins que sempre vêm à nossa mente e que atrapalham a nossa vida. Não podemos guardar no nosso coração e guardar conosco essas memórias ruins. Elas trazem amargura para as nossas almas. Na Cracóvia há um memorial, um lugar terrível. E a maior parte das pessoas que visitam aquele local saem de lá deprimidas. E elas caem em pranto. O campo de concentração nazista. Há barracões com beliches dentro, feitos de concreto. E só dá para entrar uma pessoa por vez e se ela for muito magra. Eu não entrava lá. Pois tinha que entrar de costas e com os pés para dormir. Muitos morriam ali. E acontecia também que os ratos comiam parte dos pés daquelas pessoas durante a noite, enquanto elas tentavam dormir. Ali naquele lugar também tem uma carroça, que é preservada até hoje. Essa carroça servia para duas coisas. De noite, trazia o pão para ser distribuído para os judeus. E de dia, ela carregava os mortos dali daquele lugar para uma vala comum, porque muitos morriam durante a noite. É claro que o memorial existe para que a humanidade não cometa o mesmo erro, mas há memoriais em nossas vidas que são como uma ferida aberta, que nunca cicatriza, porque estamos constantemente a abri-la para relembrarmos o que foi que a causou. Isso é um memorial ruim, porque Jesus prometeu untar as nossas feridas com óleo e curá-las uma a uma. Esse ato de tornar a abri-las não é saudável. Trazer à memória constantemente aquilo que nos trouxe amargura é um péssimo memorial, porque a palavra de Deus diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem aqui nunca curtiu, não é, uma depressãozinha e ficar ali, ai, vai dar tudo errado, eu não presto mesmo, comigo nada dá certo, ai, lembra, aí eu já tentei outras vezes, eu já fiz não sei quantas vezes, mas comigo nada dá certo. Quem nunca curtiu isso? Mas esse tipo de memorial, ficar lembrando das coisas que não deram certo, ficar lembrando das coisas que nos fizeram sofrer, isso não é bom. O que a Bíblia diz é o contrário. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O segundo tipo de memorial é o memorial passageiro. Um exemplo é aquele da serpente no deserto. Muitas pessoas perguntam que Moisés levantou uma serpente no deserto e muitas pessoas foram curadas. As pessoas olhavam para aquela serpente e ficaram curadas. É um memorial passageiro. Não dá para desenhar a serpente ou saber como ela era. Não sabemos porque foi um memorial passageiro. Só serviu para aquele exato momento, para aquele momento específico e não aconteceu mais. Nunca mais foi utilizado aquele método.
Há determinadas coisas que acontecem em nossas vidas que à época nos deram grande alegria e foram muito importantes, mas hoje já não significam nada e só nos lembramos delas quando vemos as fotos antigas e amareladas. São memoriais passageiros. As coisas que as pessoas que antes eram tão fundamentais para nós, agora, olhando as fotos, já não significam mais nada. E muitas coisas em nossas vidas, nós devemos olhar assim com o passar do tempo. Mesmo que elas nos tenham feito sofrer, nós devemos olhar que o acusador, aquela pessoa que nos acusou, não nos acusa mais. Aquela pessoa que batia em você, não bate mais. Aquela pessoa que xingava você, não xinga mais. Aquela pessoa que te assaltou, que te humilhou, não está fazendo isso mais. Ela deve ficar com uma lembrança muito distante. Que tipo de memorial você tem na sua mente? Como é que você faz no seu dia a dia, na sua vida? Um memorial ruim ou você tem um outro tipo de memorial que é o memorial bom? O melhor de todos os memoriais é aquele como o maná e as tábuas da lei, a Bíblia Sagrada. Quando pegamos a Bíblia, nós colocamos em nossas mentes e coração tudo aquilo que Deus fez por aquelas pessoas e que prometeu que vai fazer por nós. Existiu um homem chamado Leme. Esse homem disse que um dia a Bíblia seria uma peça de museu. Mais de 80 anos se passaram e hoje o comunismo é uma peça de museu. E a palavra de Deus é difundida na Rússia e a igreja de Jesus cresce como nunca naquele lugar. Porque a palavra de Deus é um memorial perpétuo diante de Deus. A palavra de Deus é um memorial importantíssimo e fundamental na minha e na sua vida. Ela é sempre como água fresca para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas se desesperam. O que eu faço? Abre a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, vá num lugar à parte como Jesus ensinou, entre no seu quarto, feche a sua porta, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Um outro tipo de memorial é um memorial eterno. Um dia o Senhor vai nos mostrar tudo aquilo que nós fizemos aqui. Lá em Malaquias 3, 16, 17 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E o 17 diz: e eles serão para mim um particular tesouro. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Fique tranquilo, irmão e irmã. Um dia você vai ver que você vale muito mais do que dizem, muito mais do que você pensa. Mas aí você diz: mas eu não valho tudo isso, eu não sou tão importante. Mas você é tão importante para Deus que a Bíblia diz que o seu nome e o meu serão gravados nas palmas das mãos dele. Diz também que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que está amamentando, ele nunca se esqueceria de nós. Há memoriais em nossas vidas que precisam ser destruídos. Há coisas em memoriais que nós não podemos deixar que eles continuem. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há outros tipos de memoriais que não podem ser destruídos de forma alguma. O memorial da cruz, o memorial do Calvário. Ainda que venha perseguição, ainda que uma parte do mundo não possa louvar ao Senhor e não possa falar de Jesus abertamente, nós não podemos esquecer de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a luz dos homens. Você vai lembrando dos versículos da Bíblia. Nós temos que ter a palavra de Deus escrita nas tábuas do nosso coração. Qual é o memorial da sua vida?
O que é que tem impulsionado a sua vida? São as esperanças contidas na Bíblia? Ou é a sua tristeza? Porque você vê os dias se transformando em meses, os meses em anos, e as coisas não acontecem como você gostaria. Aí você pode até pensar, mas é porque você não conhece nada da minha vida. Eu tenho tentado isso, eu tenho tentado aquilo. Mas Deus é um Deus de novidade. Deus quer fazer tudo novo. Hoje em dia, o memorial de muitas pessoas está na internet. A internet é uma bênção. Nós usamos a internet aqui na igreja para difundir a palavra de Deus. É um meio de comunicação impressionante, ágil, eficaz. No entanto, para muitos se tornou um memorial. É isso que elas colocam diante dos seus olhos o tempo inteiro. A internet tem servido também para tráfico de crianças, para tráfico de drogas, para combater o evangelho. Então, o nosso memorial, não vamos deixar de ler a palavra de Deus para ter um outro memorial diante de nós. Será que o teu memorial é ruim? Está te amarrando ao passado? Deus tem novidade de vida para mim e para você. Larga esse memorial ruim. Corra em direção às coisas que Deus tem reservadas para você. Lembre-se de que Jesus te salvou para que você tenha vida abundante. Não fique patinando em memoriais ruins e antigos, para que você seja livre nele. A liberdade em Cristo. Ele não nos chamou para sermos escravos de vícios, escravos de traumas, escravos de problemas emocionais. Muito pelo contrário, Ele nos salvou, nos chamou e nos salvou para que nós sejamos livres desses memoriais ruins. Ele disse: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Jesus está dizendo para você hoje, tudo que é ruim, tudo aquilo que te entristecia, tudo que aconteceu no seu passado, Ele está dizendo que Ele quer fazer tudo novo. As coisas velhas já passaram, Ele já te perdoou. Ele quer colocar você de pé, quer andar com você, quer mostrar para você outras coisas. Ele quer que você olhe para frente, que você olhe para o futuro, quer começar um novo tempo na sua vida. O seu memorial não deve ser de coisas antigas que te feriram e te amarguraram. Lança fora essa raiz de amargura, lança fora esse trauma emocional. Jesus está convidando você hoje a lançar esses memoriais ruins. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. O memorial do crente é a cruz. Jesus sendo Rei e Senhor, se fazendo maldição para que eu e você tenhamos esperança e vida eterna. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que nós possamos crer no dia de amanhã. Memorial de crente é certeza de que Jesus vive. Tem gente que diz: eu não consigo esquecer dos abusos que meu pai fez comigo. Eu não consigo esquecer das surras. Eu não consigo esquecer das privações. Não consigo esquecer das humilhações, dos xingamentos. E é isso que amarra a vida das pessoas. A pessoa diz: eu não consigo me libertar. Sabe o que aconteceu com Israel? Eles deixaram que os memoriais estranhos e a idolatria sufocassem e apagassem os memoriais de Deus. Quando Ele libertou o povo do Egito, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná, a água da pedra, a coluna de fogo, coluna de nuvem, o rio Jordão dividido, tudo isso, eles se esqueceram de tudo isso. Eles começaram a misturar-se com o povo da terra, desobedecendo a Deus. Eles se esqueceram do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eles preferiram um memorial visível e temporário. E aí eles passaram a cobiçar as coisas que todos os outros povos tinham. Então eles desejaram ter um rei, como todo mundo. Eles esqueceram que eram um povo especial de Deus e que o rei deles, quem os conduzia com a mão poderosa, era o Senhor. Eles preferiam a memória passageira e visível desse mundo. Qual é o seu memorial? É algo passageiro? É algo desse mundo? Ou o seu memorial é a cruz de Cristo? O teu passado é passado. E você passou e sofreu no passado tudo isso, e isso deve ficar lá. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Solte as amarras dos memoriais ruins.
Estabeleça um novo memorial, o dia em que você aceitou a Jesus como seu Salvador, e viva em novidade de vida. Viva sem amarras do passado que te prendem a memoriais ruins e te impedem de caminhar em direção à vida abundante que Deus tem para você. Deus está dizendo para você hoje: solta as amarras, vem comigo, não tenha medo. Ele tem o melhor para mim e para você. Lembre-se de Malaquias 3:1, que nós já lemos. Há um memorial diante de Deus. O teu nome está escrito lá. Corra para ele. Há uma diferença muito grande entre o ímpio e aquele que crê no Senhor. As coisas não vão continuar assim como estão. Ele vai fazer justiça na sua vida, nesse mundo e também no porvir. E você vai viver para sempre. A memória dele e a sua nunca vão se apagar. Deus nos ama com amor eterno. Jesus disse em 1 Coríntios 11:24: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. O memorial do crente é sempre a cruz. Mas qual é o teu memorial? O que é que tem sido colocado continuamente na tua mente e nos teus olhos? Nunca se esqueça que ele foi pendurado no madeiro, foi feito maldição, porque ele te ama. Deus tem um novo tempo para você. O seu nome é tão importante que ele escreveu na palma das mãos dele. Nunca esqueça disso. E ele diz para você nessa noite: eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer novas coisas na sua vida. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tu fazes, Senhor. Estende a tua mão poderosa, Senhor, sobre nós. Glorifica o teu nome, Senhor, em nossas vidas, Pai. Muito obrigada,